Você provavelmente ainda não me conhece, mas por aqui eu sou chamado de Ratatouille Gameplays. Eu tenho uma história interessante para te contar. Minecraft. Um dos jogos mais famosos da história e supostamente inocente. Você pode sobreviver dias e noites com diversos desafios no modo sobrevivência ou deixar sua imaginação florir com possibilidades ilimitadas no modo criativo. Mas essa história que eu estou prestes a lhe contar vai muito além disso. Um dia qualquer, passando tempo no Instagram, eu me deparo com um vídeo que me chama bastante minha atenção. Como um locutor de voz claramente infantil, parecendo estar atuando uma espécie de filme. Não vou entrar em muitos detalhes por enquanto, pois logo descobri que esse vídeo era o terceiro episódio de uma websérie independente que me surpreendeu bastante. E eu acho que pode te surpreender também. Então venha comigo porque é agora que isso realmente começa. O primeiro episódio abre com o nosso protagonista sem nome, que por enquanto chamarei de Douglas, assistindo televisão. Porém, um momento de tranquilidade é logo interrompido por uma batida na porta. Douglas, ao ver o que estava acontecendo, se depara somente com um baú e, em seu conteúdo, um recado misterioso. Você tem apenas 3 dias para sair dessa casa e mudar para outra. É um sorrisinho, provavelmente sarcástico. Douglas então caminha um pouco ao redor de sua casa, reclamando que não tem nenhuma casa por perto e ele não tem nem dinheiro para construir uma nova. Porém, o que chama a atenção é um bioma de cerejeira ao fundo, que, confia em mim, vai ser muito importante mais pra frente. Também marca uma frase muito importante do nosso protagonista. Deus, minhas invenções, hein? O episódio acaba com Douglas retornando para sua casa e dizendo que ele deve falar com alguém, mas o episódio acaba antes que a gente possa ouvir o nome. Eu vou ter que falar com meu... Esse primeiro episódio pode parecer bem aleatório e quase inútil para a história, mas não se preocupe, tudo vai fazer sentido mais pra frente. O segundo episódio começa com um salto de tempo, ainda deixando o final do primeiro episódio em aberto. Vemos Douglas já em frente de sua nova casa, muito provavelmente fornecida pelo personagem misterioso do episódio anterior. O protagonista conhece a casa, elogia sua decoração interior e o tanto de espaço que ela tem, sendo claramente maior e melhor do que seu antigo lar. Douglas até menciona o fato de boatos sobre coisas estranhas acontecendo nos arredores, mas ele deixa de lado por enquanto. O episódio acaba com a diversão acabando enquanto Douglas questiona uma selva estranha que ele nunca tinha ouvido falar, logo ao lado de sua nova residência. Se acontecer, tipo... O que é aquilo? Uma selva? Alguma coisa assim do tipo? Eu não vi nada sobre... Finalmente a parada começa de verdade, em um dos episódios mais interessantes e caprichados dessa série. O terceiro episódio começa com Douglas sendo acordado com uma baleadeira vindo do lado de fora e logo indo investigar. Do lado de fora, ele se encontra com uma multidão de bruxas, no mesmo bioma de cerejeira visto no primeiro episódio. A confusão e medo do nosso protagonista cresce ainda mais quando uma força misteriosa começa a puxá-lo para trás. Quando ela para, Douglas se depara com uma placa escrito "Só não olhe para trás". Ataca a força misteriosa volta novamente e, por um breve momento, vemos a mesma casa do primeiro episódio bem ao fundo. O episódio acaba com Douglas dando de cara com uma ovelha e sendo puxado para sabe-se lá onde. Eu acho que não tem nada. Eu acho que deve estar tudo normal. Quarto episódio. Com metade da série andada, o quarto episódio abre com o nosso protagonista em uma prisão de Bedrock, um bloco inquebrável do jogo. Ele anda pela sua cela pensando desesperadamente em alguma escapatória, mas não chega a lugar nenhum. Nesse momento também temos mais uma frase importante de Douglas. Ai, meu Deus do céu, sempre tem uma ideia. Ele então percebe uma brecha, uma caixa de papelão que pode ser facilmente removida para abrir um caminho, e assim ele faz. Fora da cela, ele se depara com um buraco que, ao se jogar, ele cai dentro de uma caverna com uma luz ao fundo. O episódio acaba com uma voz distorcida falando alguma coisa. Não dá pra entender muito bem, mas acho que ela diz "venha". Eu vou deixar o áudio rodar de qualquer jeito caso queira tirar sua própria conclusão. O penúltimo e provavelmente mais importante episódio da série começa com Douglas acordando onde supostamente seria a fonte de luz do último episódio. Esse lugar é um laboratório que parece ter algum tipo de experimento que transforma villagers em zumbi, de acordo com o protagonista. Ele se depara com uma armadilha no chão e quase cai, mas logo se afasta. Uma voz do além então aparece e diz: Oh, finalmente você descobriu. Não vou me revelar. Tchauzinho. Com um susto, Douglas cai na armadilha e vai parar num pequeno corredor, onde na outra ponta, eles se deparam com uma saída, onde ele é arremessado para cima e cai do lado de fora. O episódio acaba com o nosso protagonista tendo a ideia de pegar um bote e ir embora daquela ilha. O sexto e último episódio começa exatamente de onde o quinto parou, com nosso protagonista já com o bote pronto e preparado para zarpar. Já em alto mar, uma suposta tempestade ataca o bote de Douglas, o fazendo mudar de direção. Fim. Sim, é um episódio bem curto e sem muita explicação, mas vamos trabalhar com o que temos.
Eu não sou de enrolar muito, então eu vou direto ao ponto. A série de Minecraft do perfil do Instagram IcaroGamer24 é sobre viagem no tempo. Vamos lá. Na série podemos listar 4 personagens importantes. Douglas, o protagonista, a pessoa misteriosa que forneceu a nova casa no final do primeiro episódio, a força misteriosa do terceiro episódio e a voz misteriosa do quarto e quinto episódio. Deixando a agente imobiliário de lado, podemos dizer que Douglas, a força e a voz sinistra são na verdade a mesma pessoa. Vejamos. Desde o começo é estabelecido que o jovem Douglas é um cientista, inventor ou qualquer coisa do tipo. E todo o mistério da série tem a ver com esse experimento e esse cientista misterioso. Agora, e se o experimento não for simplesmente transformar a vida de em zumbi, mas sim transformar zumbis em villagers, e sobre acelerar e desacelerar o tempo? Não podemos esquecer daquela floresta estranha, que pode ser interpretada como uma floresta morta ou envelhecida, e a floresta da cerejeira, que também pode ter sido gerada artificialmente através de sementes plantadas e extremamente aceleradas. Sobre o laboratório, então, podemos imaginar um vírus zumbi que amaldiçoou o povo dos villagers. Talvez não agora, mas no futuro próximo. E com a tecnologia de avançar e retroceder o tempo, podemos pegar um villager infectado e transformar de volta em um villager normal. Que seria o único gênio capaz disso? Sim, o próprio Douglas. Mas não o Douglas que a gente acompanha durante todos os episódios, e sim o Douglas desse futuro próximo e amaldiçoado, que, sendo proibido de realizar seus testes na sua linha do tempo, se vê forçado a voltar para o passado junto com suas cobaias e fazer todo o procedimento escondido. E que cobaias são essas, você pergunta? Bem, dá pra dizer que um zumbi que falhou em voltar a ser um villager poderia até se parecer com bruxas? Mas como essas cobaias escapariam? E por que logo em frente à nova casa de Douglas do presente? Bem, somente o próprio Douglas poderia armar algo assim. Um Douglas ainda mais velho. Sim, isso mesmo. O personagem misterioso que levou Douglas para sua casa nova também era Douglas. Um Douglas ainda mais velho e arrependido de ter feito todos aqueles experimentos ilegais. Porém, como ele já estava velho demais, não poderia lutar de volta tão facilmente. Seu plano era simples. Ele faria o Douglas mais jovem se mudar para uma casa logo em frente de onde os experimentos aconteciam. Então libertaria todas as cobaias e o Douglas que estava fazendo os experimentos iria acreditar que era tudo obra do Douglas jovem, puxando o jovem para a verdade. O Douglas jovem, com seu espírito juvenil, poderia lutar de volta, mas a gente vê que esse não é o caso. Douglas jovem cai na armadilha e foge, deixando sua missão em aberto. Mas por que ele falha? Se tinha tudo para dar certo? Porque não poderia ser assim. Foi intervenção do próprio destino jogar Douglas naquela armadilha. Por mais que este seja um conto sobre viagem no tempo, ele também é sobre se aceitar. Voltar no passado para consertar seus erros, por mais que seja possível, ainda é inútil. Apagar os seus erros é apagar sua essência. E sobre o final do sexto episódio, eu acredito que Douglas não caiu numa armadilha, mas sim numa máquina do tempo. E com o jovem Douglas preso no futuro pós-apocalíptico, ele pode finalmente consertar tudo do jeito certo. Ou seja, a vida não é sobre consertar seus erros, mas aprender com eles e usá-los ao seu favor. E essa é a mensagem que IcaroGamer24 quer passar. Sim, pode parecer um final besta, mas não se esqueça que a segunda temporada já foi confirmada para lançar ainda em outubro. Em conclusão, podemos dizer com certeza que IcaroGamer24 é um gênio e eu estou genuinamente ansioso para a segunda temporada e ver o que mais esse mundo tão bem construído tem para oferecer. Sim, eu sei que ficaram algumas pontas soltas sobre o que a ovelha significa ou quem era a força misteriosa, mas eu acredito fielmente que todas as nossas perguntas serão respondidas logo logo, e eu prometo trazer mais conteúdo sobre isso para vocês caso isso aconteça. Um último adendo antes de terminar o vídeo: enquanto eu escrevi esse roteiro, já foi lançado o primeiro episódio da segunda temporada, que eu já vi, e digo que tá muito bom e acrescenta ainda mais a minha teoria, corrige algumas coisas e tá muito bom. E eu adoraria trazer um segundo vídeo sobre essa segunda temporada, caso esse vídeo dê certo, porque é o meu primeiro vídeo que eu realmente me esforço pra fazer alguma coisa, então eu espero pelo menos, sei lá, que minha tia goste ou algo assim. E muito obrigado se você assistiu até aqui. E é isso. Por hoje é isso. Se você gostou, não se inscreva e procure ajuda psicológica. Obrigado.